Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ouvintes, internautas, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração. Porque Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é obra exclusiva do Pai para o homem. Para Deus cuidar do homem. Deus criou o homem, colocou na terra, na face da terra, sobre a terra, em um jardim perfeito, e o homem se perdeu. O homem se perdeu em pecado. Havia um inimigo de Deus na terra, na face da terra, perambulando, e foi até Eva e ofereceu uma transgressão para Eva, e Eva transgrediu a obra de Deus. Aí entrou o pecado no mundo, foi uma devasta tremenda. A terra perdeu a sua fertilidade, diminuiu a fertilização, o pecado entrou na família de Adão e começou o estrago. Cada dia que a família humana estava aumentando na terra, o pecado aumentava junto. Depois que Eva e Adão pecou, um filho de Adão e Eva matou o outro. Pecado consumado, pecado de morte. A morte entrou, a morte chegou. Caim matou Abel. Caim, o primeiro neto da Bíblia, o primeiro neto na terra, mata o seu irmão Abel. Obra do pecado. Depois os anos passam e o descendente de Caim começa a matar. Ele contou para a mulher dele que o homem passou raiva nele, passou ódio nele, e ele matou aquele homem. Ele contou para sua mulher que um outro homem pisou nele e ele o matou. Descendente de Caim, chamado Lameque, o matador. Era o pecado proliferando na terra. Mas Deus tinha um plano para eliminar esse problema. E esse plano de Deus era enviar o teu filho amado à cruz, à terra, para morrer na cruz do Calvário pelo homem, pela humanidade. Ele nasceu de um nascimento lógico, ele chegou à terra no nascimento lógico, nasceu por mulher, veio por um ventre materno. Deus é justo. O nosso Deus é tão justo que ele é justo até com Satanás.
Ele é justo até com os demônios. Não há injustiça na pessoa de nosso Deus. Não há injustiça. Ele trata todos com justiça. Ele trata todas as causas com justiça. Ele traz a solução com justiça. Jesus era Deus lá no céu, já era Deus desde o início da humanidade. Porque lá em Provérbios, no capítulo 8, diz que antes de Deus fazer a terra, criar o mundo, ele já era. Antes de Deus criar os abismos, ele já era. Antes de Deus criar o mar e a terra, ele já era. O Filho era a própria sabedoria do Deus Pai. Então ele estava junto na criação. Quando Deus criou o homem, ele já estava junto. Quando Deus criou a mulher pela costela do homem, ele já estava junto. Porque Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos. Deus não estava só, Deus não era só. Aí chegou o dia de Deus enviar o teu filho à terra. Ele chegou em silêncio. Satanás não viu, Satanás não percebeu. Satanás estava vigiando. Mas tudo aconteceu debaixo da barba dele e ele não viu. Porque Deus falou para Eva, quando ela pecou, que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, Satanás já estava aguardando, já estava avisado e aguardando. Ele já estava na espreita, estava vigiando. Ele disse, a hora que esse menino nascer, eu mato ele. A hora que essa criança nascer, eu mato ele. Mas não conseguiu, irmãos, não conseguiu. Ele veio em silêncio através de um ventre de uma mulher humilde e simples, de uma jovem humilde e simples, numa região muito simples. Uma região chamada Judéia, uma cidadezinha chamada Belém, Belém de Judá, que significa casa do pão. Lá surgiu o pão de toda a humanidade alimentar, lá em Belém. Satanás não percebeu o nascimento da criança. Satanás com certeza estava como os judeus, estava esperando o nascimento da criança num palácio, numa família real, nascendo já cheia de poder, um príncipe. Ele era príncipe, mas não chegou a ser príncipe do homem, de uma família real, humana na terra. Filho de um casal simples e humilde, uma caseira, e o pai era um carpinteiro. Deus chegou pela variante, e o menino foi colocado numa manjedoura. Satanás jamais importou, jamais viu, jamais sentiu, jamais percebeu o nascimento do Messias. Ele, como orgulhoso, como arrogante, como soberbo, ele com o coração cheio de ódio,
Ele disse, uma criança pobre dessa nunca será um que vai pisar na minha cabeça. E a criança cresceu num lar simples, num lar humilde, ajudando o teu pai a fazer móveis, a bater o martelo e puxar o serrote. E ele cresceu. Satanás não conseguiu matá-lo. Até fez um plano, mas não conseguiu. Ele entrou no coração de Herodes, o rei da época, e disse para os magos do Oriente, vá lá visitar o menino, volta aqui e me traz a mensagem que eu também quero ir adorá-lo. Queria nada, irmãos, ele queria era matar o menino. Ele queria era matar o rei dos judeus, com medo desse rei tomar o trono dele. Só que o reinado desse rei não era terreno, não é terreno, é celestial. Quem está na carne não entende. Quem está na carne não consegue agradar a Deus. Quem está na carne não tem para ele interpretação. Herodes, Pilatos, os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos foram enrolados, enganados por Deus. Deus escondeu deles a verdade. A verdade fica aqui, ela mora aqui. E o Senhor Jesus cresceu forte em sabedoria, forte em palavras, ao ponto dele conversar com os doutores da lei quando tinha 12 anos. Ele fazia perguntas difíceis para eles e eles faziam perguntas difíceis para Jesus e Jesus respondia. Eles ficaram boquiabertos, encantados com aquela sabedoria daquele menino. É Deus trabalhando, é Deus agindo em favor da humanidade, em seu favor. Deus estava trabalhando, pensando em você, na sua pessoa, na sua causa, na sua necessidade, na situação que você se encontra hoje, sem Deus, sem Jesus. Sem a verdade, sem o evangelho, sem a salvação, sem o caminho que leva o homem para o céu. Deus está te buscando. Deus está te visitando e falando com você todos os dias, de manhã cedo, à tarde, à noite. Você dorme, Deus fala com você em sonhos. Você bota a cabeça no travesseiro, Deus fala com você. Você medita na tua vida o dia todo que passou, você está meditando, é Deus falando contigo, é uma retrospectiva. E Deus quer levar você à salvação. Para isso o Senhor tem usado a igreja. Para isso o Senhor tem usado os homens, os pregadores, os pastores, os missionários, os evangelistas, para pregar para você. Não virá anjo do céu pregar para você, não, não vem, porque não é bíblico. Deus não vai aparecer para você, não, não vai. Porque não é bíblico Deus aparecer para você. É bíblico o homem pregar para você, o homem anunciar o plano da salvação para você. Mas Satanás colocou você contra a igreja. Satanás colocou você contra os pastores.
Satanás colocou você contra a palavra. Satanás colocou você contra os crentes, você não gosta, você detesta. Isso aí é um plano diabólico na tua vida. É necessário que você entenda para você ser liberto. Porque para o homem ser liberto, ele tem que entender, ele tem que passar a conhecer. Porque se ele não passar a conhecer e a entender, ele é ignorante, tapado. Então Deus vai enviar a tua presença, a palavra, por pregadores, por anunciadores da boa nova. E nós vamos direto ao assunto com você, não temos tempo a perder. Jesus está voltando. O Senhor Deus está voltando. Tudo já está preparado para a tua vinda. Qualquer hora, qualquer momento, ele vai surgir. A igreja será arrebatada. A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Arrebatou a igreja, acabou. Não tem mais salvação. Eu quero dizer para você que ao momento que a igreja for arrebatado, não terá mais salvação. Trabalhe enquanto é dia. Procure a salvação enquanto é dia. O nosso Deus, ele é procurado, ele é buscado. O nosso Deus, ele jamais vai invadir a sua vida, a sua casa, o seu lar. Jamais. Ele vai invadir o teu coração. Ele não é invasor. Invasor é o inimigo, invasor é Satanás. Pare, pense, reflita, analise a tua vida, veja como você está, com Deus ou sem Deus. Você está com Deus ou sem Deus? O seu interior falará com você. O seu interior jamais mentirá para você. O seu interior é uma pessoa que não mente. Para você mesmo. Para você mesmo ele não mente. Então eu digo para você, em poucas palavras, porque o tempo é curto, Jesus está voltando. E eu estou indo, mas eu quero levar você comigo. Eu quero encontrar você lá. Você não pode ficar. É um convite. É um convite. Estamos convidando. Quando Jesus estava na terra, ele lançou uma parábola para os judeus, os seus patrícios, que tinha um homem muito rico, um fazendeiro muito rico, e esse fazendeiro poderoso e rico preparou um jantar para todos, para todos. Começou chamando, convidando os grandões, os importantes, os donos da situação, mas eles não quiseram ir no jantar do homem poderoso. O homem poderoso, o fazendeiro, enviou os teus funcionários a convidar. E eles saíram de casa em casa a convidar. E os grandões disseram assim: Nora, eu não posso ir, diga para ele que eu não vou. Tenha eu como escusado. Comprei uma junta de boi e tenho que experimentá-los, não posso ir. As pessoas que saíram para convidar foram em outro lar, em outra casa, e convidaram o dono da casa, o pai de família. Ele disse: não, não posso ir. Eu comprei uns campos, eu tenho que ir lá ver esses campos. Tenha eu como escusado, eu não posso ir. E não fui.
Chegou em outra casa a convidando, o homem disse, não, eu casei, eu estou em lua de mel e eu não vou, não tenha eu como escusado. E não participou e não foi para as bodas do homem rico. Mas o homem rico mandou os seus funcionários sair a convidar os pobres, os mancos, os coxos, os aleijados, os cegos, os abandonados. E foram todos. Assim será o reino dos céus. Só não vai quem não quer, só não vai quem não quer. Todos serão convidados. Glória a Deus, aleluia. É uma pena que eu tenho que parar, tenho que terminar. Mas depois nós falaremos mais a respeito desse belo assunto, onde eu estarei te convidando para ir para o céu. Estarei te convidando a estudar o Evangelho, a guardar o Evangelho no coração. O Evangelho é guardado no coração e o caminho de Deus brota nos teus pés. E os teus olhos abrem. Uma visão ampla. Aí você passa a ver o céu. Você passa a contemplar o céu como ele é, como está escrito lá no Apocalipse, lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação. Eu peço você, por favor, por gentileza, por obséquio, dê um like nessa mensagem, inscreva-se no meu canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa, mande para alguém, faça a obra de Deus, seja útil a Deus. Eu entendi pelo Espírito Santo que eu e Jesus, nós precisamos de você para fazer a obra de Deus. Manda esse trabalho adiante. Tem gente precisando, tem homem, mulher e jovens sofrendo na mão de Satanás por um vício. E quem liberta é só a palavra pregada, e ela foi pregada. Deus está em ação agora. Eu quero orar por você, para Deus te guardar, para Deus te proteger, para Ele continuar o plano de salvação na tua vida, bem perto de você, bem junto com você. Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Salva, Senhor, liberta, cura, Senhor. Levanta o caído, levanta o abatido, alegra o entristecido, Pai. Tira a alma, Senhor, do poder de Satanás. Eu te peço a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.